Santander Select. Começa em você. Começa agora. Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Café com o Investidor, o programa do Neofeed que entrevista os principais investidores do Brasil. Eu sou Ralph Manzoni Júnior e o meu convidado de hoje é Cauê Mansanares. Ele é fundador e CEO da Investo, uma gestora independente que atua com ETFs. Cauê, tudo bem? Tudo bem, Ralph. Obrigado pelo convite para estar aqui. Vamos começar, Cauê, pelo começo. Me conta como surgiu a Investo. Excelente. Bom, você pergunta para o empreendedor para falar do negócio, como surgiu, a gente pode ficar aqui muito tempo, né? Então, eu vou resumir um pouco. A Investo surgiu um pouco da minha história de carreira também. Então, eu fui servidor do Banco Central do Brasil, eu era supervisor de instituição não bancária, e lá no meu trabalho eu tive contato com muitas empresas inovadoras que estavam surgindo, querendo autorização, e a gente estava olhando ali como supervisionar essas empresas quando elas forem autorizadas a funcionar. Isso lá em 2014, né, lá atrás. E eu vi como o Brasil estava se preparando para uma onda de inovação no mercado financeiro, uma democratização que estava acontecendo para qualquer produto de investimento, cartão de crédito, qualquer produto e serviço financeiro de verdade, né? Nesse envolvimento, eu vi que eu queria estar do outro lado da mesa, né? Não só estar do lado do regulador, do supervisor. Eu acabei saindo do Banco Central, eu fui para o Vale do Silício, fui trabalhar com fundo de investimento em Venture Capital. Com o que você trabalhou lá? Com Venture Capital, investindo nas empresas inovadoras, né? Mas em algum fundo específico? Eu trabalhei em 2 fundos lá ao longo da minha carreira em Venture Capital. O primeiro era um fundo que chamava Westley Group, era um fundo de um ex-fundador do eBay, que depois foi board member da Tesla e fazia investimentos ali, né? Ele tinha um fundo relativamente pequeno, né? Eram $500 milhões sob gestão na época. Pequeno para os Estados Unidos, aqui seria um fundo grande. Seria uma gestora grande. E trabalhei lá um tempo, fui fazer meu MBA na Universidade de Harvard, e trabalhando nos Estados Unidos, vivendo lá, estudando lá, eu comecei a vivenciar o acesso que o americano tem aos ETFs, que foi construído pela Vanguard lá, né? Com a filosofia do John Bogle, de investimento indexado desde a década de 70, mas 50 anos atrás, o americano já começou a pensar nisso, aí na década de 90 acelerou, nos anos 2000 impulsionou, e aí hoje, né, ETFs lá já são a norma, e eu vi isso acontecer nos meus investimentos. Eu comecei a alocar o meu próprio capital em ETF e pensei, poxa, por que eu não tinha acesso a isso no Brasil? Por que minha família não tinha acesso, meus amigos? E aí eu fui conectando as pontas, né? Eu vi que se ninguém arregaçasse as mangas e saísse para fazer uma gestora trazendo essa metodologia, essa filosofia de investimento indexado para o Brasil, nada ia acontecer. Então, eu liguei pro Luiz, que fundou a Investo comigo. Ele também tinha sido Banco Central, ele tinha estudado em Londres, feito um mestrado em índices de mercado, e ele também enxergou na Europa a mesma tendência que eu via nos Estados Unidos, investimento em ETF. E a gente decidiu montar a Investo para ser a gestora focada com DNA de ETF no Brasil. E aí, hoje, menos de 4 anos de operação, a gente saiu do zero, já estamos com quase 2 bi de reais sob gestão, já temos mais de 100 mil cotistas. Então você vê que é um produto bem democrático mesmo, que a gente consegue trazer para o Brasil. Então a gente começou a Investo para dar acesso ao brasileiro a essas estratégias de investimento indexadas, com baixos custos, com melhores performances, e é isso que a gente vem fazendo até hoje. O Cauê, foi então 2020 que surgiu o Investo, ou 2021? 2020 a gente incorporou a empresa a gente incorporou no dia 3 de março de 2020. E aí no dia 16 de março foi o dia do lockdown. O pessoal achou que o mundo ia acabar. Aí tinha trazido alguns investidores para começar a Investo. O pessoal me ligou e falou, Cauê, eu tô com você na ideia, mas eu não sei se vai existir a humanidade daqui 3 meses. Ninguém sabia o que ia acontecer, né? A gente demorou um pouquinho para conseguir tirar do papel ali, mas em 2021, em julho de 2021, a gente lançou o primeiro ETF. Você teve sócios, investidores no começo? Trouxemos alguns investidores anjo,
Quando eu estava fazendo meu MBA, lá em Harvard tem um ecossistema de inovação muito forte. Então você conversa, vem um dia falar o Jamie Dimon, no outro dia o sócio do Sequoia, no outro dia o empreendedor que está começando uma empresa, e tudo isso muito acessível, né? Então você tem acesso a muita gente, e muita gente boa, empresários, pessoas que gostam de apostar e investir em inovações. Então eu trouxe alguns investidores anjo que do ecossistema ali de Harvard ajudaram a gente a começar o negócio. Mas você já fez um negócio e vendeu o controle para um dos principais gestoras que trabalham com ETF nos Estados Unidos. Isso, no ano passado, né? Então 2024, um pouco menos de 3 anos depois que a gente começou o primeiro ETF, um dos nossos sócios investidores, a Vanek, que ao longo do caminho, em 2022, ela investiu um capital minoritário na Investo, eles compraram a maioria, né? Compraram o controle da empresa no ano passado, eles compraram ações, investiram mais recurso também na companhia, para a gente poder fazer mais. Uma empresa que tem 70 anos de história nos Estados Unidos, na Europa, na Austrália, na China, Israel, Coreia, em outros países, e eles já têm 120 bilhões de dólares sob gestão, então uma gestora de outro patamar, né? Só ETFs? Eles têm outros tipos de fundo. Então, quando ela começou, em 1955, eram fundos ativos, ficaram muito conhecidos por fundo de mercados emergentes e commodities, e aí nos anos 2000, o CEO, que hoje é o CEO, ele é filho do fundador, né? Carrega o nome da família ainda, ele pegou essa gestora com 6 bi de dólares sob gestão e levou ela para ter hoje 120 bilhões de dólares. Começou a linha de ETFs, hoje 80 ou pouco mais é ETF, mas eles ainda têm o negócio de gestão ativa também. Cauê, a gente vai falar daqui a pouquinho das suas estratégias do mercado de ETF no Brasil, mas antes a gente vai dar uma rápida parada para que você possa ouvir uma mensagem do nosso patrocinador. Olá, sou o Franco Fasoli, sócio-diretor do segmento Empresas do Santander. Estamos inaugurando um momento especial. Acabamos de relançar a nossa marca, como Santander Empresas. Essa é uma revitalização da marca que acompanha nosso negócio. Desde o começo de 2024, lançamos um modelo de atendimento humanizado, único no mercado, não focado apenas nas nossas lojas, mas vai até os nossos clientes. Com isso, reforçamos nosso compromisso de proximidade, nos colocando sempre disponíveis e integrados ao seu negócio. Inovamos também no portfólio e lançamos uma oferta focada no relacionamento, na qual quanto mais você usa, mais benefícios você pode ganhar. Desde isenção de tarifas a transações grátis, na conta e também na maquininha. Isso sem deixar de lado todo o ecossistema Santander, que está à disposição de todos os tipos e tamanhos de negócios, com soluções financeiras e não financeiras, incluído o Programa Avançar, que tem foco na capacitação e crescimento das empresas, e até mesmo soluções de internacionalização para seu negócio. O Santander Empresas começa todos os dias com você. Para saber mais sobre o Santander Empresas, acesse nosso site e siga Santander Empresas Brasil nas redes sociais. Até logo! Estamos de volta com o Café com o Investidor. Eu converso com Cauê Mansanares. Ele é fundador e CEO da Investo. Cauê, o mercado de ETFs nos Estados Unidos, como você mesmo falou, é um mercado gigantesco, é de trilhões de dólares. Tem gestoras enormes que atuam lá. Mas se você olha para o mercado brasileiro, o mercado de ETFs, ele representa uns 50 bilhões de reais sob gestão e é aproximadamente 0,5% da indústria financeira aqui no Brasil. Por que essa classe de ativos ainda não decolou? Olha, você falou do mercado americano, então acho que é legal traçar um paralelo, né? Por que ainda não decolou? Como foi lá nos Estados Unidos? Nossa inspiração como empresa é a Vanguard. A Vanguard, que começou há 50 anos falar sobre gestão passiva, sobre indexação, aí nos anos 90 entrou nos ETFs também, né? Eles têm os fundos indexados, têm os ETFs indexados também, e eles são nossa inspiração. E demorou décadas para a Vanguard pegar uma atração, obviamente que patamares diferentes, né? Você está falando Estados Unidos, um mercado muito maior, mas para você ter ideia, o primeiro ETF que a Vanguard lançou foi o de S&P 500, eles tinham a expectativa de captar 250 milhões de dólares no lançamento.
eles captaram 10. E aí o pessoal falou assim, poxa, foi um fracasso, e aí, vamos acabar com isso, não deu certo, o pessoal não quis. E aí foi, olha, toma tempo para você construir essa mentalidade de gestão passiva na cabeça do investidor. E tomou o seu tempo. Foi só nos anos 2000 ali, na crise de 2008 especialmente, que a gente viu um ponto de inflexão que o investidor americano começou a ver que eles estavam pagando altas taxas, né, o 2,20 para os fundos ativos, e veio a crise de 2008 e ninguém protegeu de nada, né? Não teve hedge fund, não teve hedge de nada. Todo mundo caiu junto. E aí o investidor institucional nos Estados Unidos começou a ver que o ETF realmente, então vamos seguir aqui o que o John Bogle está falando. Décadas depois, óbvio que a Vanguard já tinha um tamanho, né, logicamente, mas daí ETFs começaram a ser o ativo buscado pelo investidor. E nos últimos 15, 20 anos decolaram. Mas até os anos 2000 não era óbvio. Ainda a gestão ativa ganhava. Em termos de fluxo de captação. E foi aí que começou a sair muito dinheiro da gestão ativa e entrar na gestão passiva. Então a Investo, a gente acredita que hoje, com 50 bi de reais em todos os ETFs da Bolsa Brasileira, isso daí é só o comecinho. A gente está com 0,5% da indústria. Nos Estados Unidos, os ETFs são quase 30% da indústria. Então a gente tem muito espaço para crescer. Se a gente sair de 0,5% e chegar a 5% da indústria de hoje, a gente vai sair de 50 bi para 500 bi sob gestão no mercado. Então, é esse tipo de salto que a gente está entendendo que vai acontecer no Brasil, e a Investo veio para acelerar esse desenvolvimento, né? Não quero que demore 3 décadas como foi nos Estados Unidos, eu quero que demore 3 anos. Então, a gente está aqui para acelerar essa adoção. O que seria, então, como aconteceu nos Estados Unidos, o ponto de inflexão para que essa indústria decole no Brasil? Eu não gosto de falar que tem uma bala de prata, mas tem alguns elementos que fizeram acontecer. Um deles, muito importante, é a transparência na taxa e comissionamento dos advisors, dos assessores de investimento, que a gente viu acontecer no Brasil no ano passado. Esse foi um elemento que nos Estados Unidos ajudou muito a trazer o fluxo de capital da pessoa física para os ETFs. Porque aí você tem um alinhamento de interesse muito maior entre o assessor e a pessoa que ele está atendendo, e o ETF com taxas baixas, entregando performance melhor que 90% dos gestores, ele se torna o caminho natural do dinheiro. E tem também, então esse é um dos pontos principais para a pessoa física. Agora, o institucional foi o precursor da adoção de ETF nos Estados Unidos. Foram os gestores, foram os fundos de pensão, foram os grandes cheques, os gestores de fundo. E isso começou a trazer um volume grande para ETF, e o que foi realmente a crise de 2008, um dos pontos principais, né? Que os fundos de pensão estavam pagando muito caro e os gestores não protegeram eles na crise de 2008, eles acabaram migrando para ETF. Então você teve uma combinação do institucional com a pessoa física que estava sendo assessorada e começou a ter mais volume, e aí a gente chegou no nível que é hoje, que o americano já sabe que ETF é o caminho para construir patrimônio. Os investidores institucionais, eles já estão investindo em ETFs aqui no Brasil? Aqui está só começando, tá? É muito tímida ainda a participação. Para você ter ideia, a nossa base de PL, né, o nosso passivo, ele está quase que 90% na mão de pessoa física. Ah, é? O institucional tem um pouquinho mais de 10%. Isso por quê? Porque eles ainda não estão entendendo, eles não começaram a alocar. Eu tenho uma conversa aí com um amigo meu que é gestor, e ele fala assim, eu compro ETF na pessoa física, mas se eu comprar ali na gestora, eu vou ser mandado embora. E por que eles vão precisar de mim, né? E eu falo, cara, você está perdendo a visão de mercado que o americano já entendeu. Você não precisa não ter o gestor e só comprar o ETF. Você pode ter um gestor que entende os setores. Eu vou investir mais em internacional, é mais em tecnologia, é mais em semicondutor, é mais em small cap, é mais em large cap. E você navegar usando os ETFs como gestor, como institucional. Então, alguns já perceberam isso. São esses nossos 10, um pouquinho mais de 10% de PL na mão de institucional,
são os institucionais que perceberam que o ETF veio para ajudar a alocação dele. E não para tirar o trabalho dele, né? Para ajudar, para facilitar, para fazer com que ele diversifique mais essa alocação. Então, esse education com o institucional, a gente está começando, mas não vai demorar tanto quanto demorou nos Estados Unidos, porque a gente já tem o caminho das pedras, né? Você olha lá para fora e o gestor é convencido muito mais rápido do que demorou para acontecer lá fora. Cauê, vamos falar então um pouquinho dos ETFs que vocês têm. Quantos ETFs vocês já têm? Quais são os principais setores? Hoje a Investo tem 20 ETFs listados já na B3 e nós temos uma visão de mundo, de filosofia de investimento, que a gente tem os blocos para você construir um portfólio eficiente. Então os blocos estão divididos em renda variável internacional, renda variável Brasil, renda fixa internacional, renda fixa Brasil e criptoativos. Então, na renda variável internacional, a gente tem, é onde está a maior parte do nosso portfólio, né? A gente tem o World 11, por exemplo, que é um ETF de economia global, que pega o mundo inteiro. É uma base, a base neutra para qualquer portfólio. É esse que os institucionais já estão começando a usar, porque eles entenderam, olha, vamos colocar 10, 20, 30% num World 11, tem um que usa até 40% do fundo de previdência, por exemplo, que você diversificou globalmente. E aí o restante eu posso fazer alocações satélite. E aí a gente tem tecnologia americana, semicondutores, gaming, biotech, small caps, private equity, real estate americano. Então a gente tem uma gama de bloquinhos para construção de portfólio muito ampla no internacional. Temos renda fixa internacional também, renda fixa americana, renda fixa global. Renda fixa brasileira é algo que o investidor, pessoa física, está começando a perceber que você pode comprar ETF de renda fixa, pagar menos imposto, não pagar IOF, ter liquidez. Então, tem um caminho muito grande de crescimento na renda fixa Brasil também. Cripto, lançamos um ETF de Bitcoin na semana passada. A gente lançou o HODL 11, um ETF que investe em Bitcoin puro, tem formadores de mercado, tem melhor performance, tem taxa zero. Então você vê aqui, né, várias estratégias que para o cliente conservador pode ser a renda fixa, para um cliente mais diversificado pode ser renda variável com renda fixa, com cripto, para o cliente extremamente arrojado pode ser só cripto. Então a gente tem aqui os bloquinhos essenciais para um bom portfólio. Qual é o seu principal ETF? Qual tem mais capital? A World 11 é o ETF que mais tornou a Investo conhecida. Ele é o ETF que eu acabei de mencionar, que é a alocação global. Então, todo mundo que está usando ETF está considerando ou já tem um pouquinho de World 11 na carteira, porque assim, você tem uma visão de mundo. Os Estados Unidos vai crescer? Não vai. A China vai crescer? Não vai. Se você tiver errado, o World 11 está ali para capturar o crescimento daquelas coisas que você perdeu. Se você tiver certo, o World 11 está ali capturando um pedaço daquilo que você está certo também. Ele é quase que a sua rede de proteção, né? Você está alocado nos mercados, então esse é o ETF que a gente é mais conhecido por ter. E a gente tem na renda fixa também o LFTS 11, que é um ETF de Tesouro Selic, com a taxa de juros em alta como está, assim, você tem que ter um pouco de Tesouro Selic na carteira. Mas ele é o com mais capital? Ele é o que mais tem capital, hoje são quase 700 milhões no ETF de Tesouro Selic. Mesmo em ETF, o brasileiro não esquece da renda fixa. E tem muita vantagem para isso, porque você não paga IOF, por exemplo, então você não tem que ficar sujeito ali nos primeiros 30 dias, pô, não vou resgatar porque tem IOF, vai comer minha rentabilidade. Então, renda fixa via ETF faz muito sentido. Você tem liquidez de bolsa. Para quem opera a bolsa, você pode pegar esse ETF de Tesouro Selic, depositar ele como margem na B3, como garantia, né, para margem na B3, e fazer outras operações usando ele como garantia. Então, ele tem outras finalidades, né, por estar negociando em bolsa, que superam qualquer outra renda fixa. Cauê, são 20 ETFs. O que você está mirando em 2025? Mais ETFs? Que setores você está olhando? Nós temos um plano agressivo de crescimento e 2025 a gente está trazendo mais ETFs para compor o portfólio. Então a gente está olhando
estratégias como crédito privado, como crédito internacional também, tanto Brasil quanto crédito privado internacional, ETFs que distribuem dividendos, ETFs de empresas, tanto brasileiras quanto internacionais, setores que a gente ainda não tem acesso no Brasil. Então a gente está olhando para o mercado, o que está faltando no nosso portfólio para você fazer uma alocação estrutural muito bem feita, para você poder usar nossos ETFs. E aí a gente tem um plano de crescimento também em tamanho de empresa, né? Hoje a gente está batendo quase 2 bi, nós dobramos o patrimônio, mais que dobramos no ano passado, e esse ano a gente tem a meta de mais que dobrar também, a gente está perseguindo aí um número de 5 bi sob gestão em 2025. E como você vai chegar a esse número? As plataformas estão distribuindo seus produtos? As plataformas, o ETF é um produto muito democrático, então ele está em todas as plataformas, qualquer corretora, home broker que você acessar, você pode acessar um ETF da Investo. E aí a distribuição tem 3 principais pontos, né? Um são as pessoas físicas que estão nos ouvindo aqui, vão gostar e vão atrás e vão investir, que são as que se chama, né, o self-directed investor, o investidor que autodireciona o investimento. Tem os assessores de investimento, consultores que estão cada vez mais usando ETF nas alocações. E tem o institucional, que ainda, de forma muito tímida, está alocando, tem muito espaço para crescer com o institucional. Então, a combinação de tudo isso, o ETF está nesse ponto de inflexão de crescimento, que a gente vai ver um crescimento exponencial acontecendo. Mas o que vai contribuir mais para que você atinja essa meta? Você sair de 2 bi para 5 bi não é uma tarefa trivial num ano macroeconômico bem complicado do Brasil. É lançar mais ETFs ou aumentar a distribuição desses produtos? É uma combinação dos dois. A gente percebe que o nosso portfólio hoje está bem completo, que a distribuição dele está tomando um ritmo exponencial. Então, isso deve ser o grosso mesmo do crescimento. Agora, colocar novos produtos no mercado ajuda você a trazer pessoas que ainda não estão investindo numa estratégia que ela acha interessante, e aí ela conhece o mundo do ETF, ela começa a comprar 2, 3, 4, 5 ETFs da Investo. Então, a plataforma de crescimento é o que já existe hoje, que já está listado, mas os novos ETFs ajudam a atrair mais capital, atrair mais investidores e a gente consegue crescer dessa forma também. Os índices que são usados nos ETFs, vocês têm alguém que vocês pegam esses índices? Sim, a gente tem relacionamento com as maiores provedoras de índice do mundo. Então a gente está falando de empresas como o S&P, como a FTSE Russell, que é da Bolsa de Londres, como a MSCI, como a Market Vector, que é uma empresa mais inovadora de índices. Então a gente tem aqui o relacionamento com todas as provedoras de índices, B3 também, que faz índices. Então, dependendo da estratégia, cada provedor de índice tem o seu expertise, né? Então, a gente vai com o provedor de índice mais adequado para aquela estratégia de investimento. Você comentou também, Cauê, que no ano passado a VanEck assumiu o controle da Investo. O que isso significou para vocês? Para nós foi trazer um sócio que tem 70 anos de experiência já fazendo gestão de fundo ativo, ETF e crescendo nos Estados Unidos e mundo afora. Então, para nós foi trazer o expertise de uma gestora que já está aí, já sabe como começar um produto de sucesso, como crescer um produto de sucesso, como entender essa visão de que às vezes demora para pegar tração e tudo bem. O que está certo? Às vezes demora e tem alguma coisa errada. O que está errado? Então, ter o expertise de uma empresa que já cresceu um negócio muito saudável nos Estados Unidos há muito tempo e continua crescendo, já fez isso na Europa, já fez isso na Austrália, já fez isso em outros lugares do mundo e veio fazer isso no Brasil. Então, eu como empreendedor tenho aqui toda a gana de fazer acontecer e agora eu tenho um sócio que já fez isso, já faz há 7 décadas, né? Então, eu tenho para quem ligar e falar, e agora? Você já encontrou esse problema, essa dificuldade, esse desafio, como que a gente faz? E é um sócio que tem recurso, né? Que eu pude dobrar o meu time, a gente está com o apetite de fazer mais produto e fazer acontecer mesmo no Brasil, que você precisa de recurso para crescer um negócio. Isso que eu ia te perguntar, o que mudou do plano sem a VanEck com o plano com a VanEck? Vocês aumentaram a ambição?
a gente acelerou a ambição. O objetivo final sempre esteve traçado. A gente tem a Vanguard como inspiração e a gente quer construir a Vanguard aqui no Brasil, né? Ou a filosofia da Vanguard aqui no Brasil. Então a gente tem um objetivo final que é traçado. Trazer um sócio como a Vanek acelera o nosso objetivo, acelera a capacidade que a gente tem de trazer mais time, de fazer mais produto, de ter mais presença mesmo com o investidor. Então, se antes a gente ia demorar X, agora a gente quer demorar meio X para chegar onde a gente quer chegar. Você comentou também, Cauê, sobre a mudança na regra no ano passado, em que agora todo mundo é obrigado a informar as taxas ocultas que existem nos investimentos. De uma forma resumida, existem dois modelos de negócios ali na indústria de investimento. Um é o comissionamento e a outra é o fee-based. O fee-based era muito claro. Você paga uma taxa lá sobre o capital que está investindo para a pessoa fazer uma alocação, sugestão de alocação. Nas taxas comissionadas, muitas vezes você não sabia o que está pagando. E tem muita gente migrando para o fee-based. Isso ajuda os ETFs? Com certeza. Quando a gente conversa com um consultor de investimento que é, por natureza, fee-based, ou com um assessor de investimento que virou fee-based, a conversa é outra. Porque o alinhamento de interesse está muito claro ali. Quem está te assessorando em fee-based, ele não está interessado se o produto que ele está te colocando paga mais comissão, menos comissão. Ele está interessado em crescer o seu patrimônio, assim, você vai estar feliz e ele vai ganhar mais também, né? É um mundo capitalista, tá todo mundo pensando em ganhar mais. Então ele também quer que você cresça o patrimônio, que você conte pro amigo, pro familiar e você esteja satisfeito com o serviço e você tenha mais patrimônio, para ele ter mais patrimônio sob gestão. E agora o assessor virando fee-based, ele olha também o ETF, porque você vai pagar menos taxa, você vai ter... Estatisticamente, aí, os estudos já mostram que você vai ganhar de 90% dos gestores alocando no ETF. Então, vai ser a melhor coisa que você faz para o cliente em grande parte dos ativos, né? Então, talvez tenha uma ou outra coisa que o cliente quer fazer que não existe um ETF ainda. A Investo está trazendo mais estratégias, mas grande parte dos ativos você consegue fazer via ETF e é um alinhamento de interesse total com o cliente quando o assessor ou consultor é fee-based. Então, essa adoção está ajudando o modelo de negócio da Investo. Os nossos melhores clientes hoje são modelos de consultoria ou escritórios fee-based. E o escritório comissionado vai continuar existindo. Ele existe nos Estados Unidos, existe em outros lugares também. Agora, eles usam menos ETF do que quem é fee-based, do que quem é um consultor de investimento. Cauê, me surgiu uma curiosidade aqui agora. Você está fazendo aqui uma defesa apaixonada dos ETFs aqui. Agora, o Cauê, pessoa física, ele investe? Como está a carteira dele? É toda baseada em ETF? 100% ETFs. Eu já fui stock picker na vida e já ganhei muito dinheiro. Achei que eu era melhor que a média e tem sempre a correção à média, né? Se existe a média é porque... um tá melhor, outro tá pior e é difícil você manter a consistência. Aí, quando você ganha dinheiro, você se sente o herói. Você falou, escolhi essa empresa, essa estratégia foi muito bem. Quando você perde, a dor da perda é muito grande. Já tomei tombo e aí que você começa a ser catequizado. Você fala, poxa, não adianta, tem que ir pro ETF, que aí você dorme tranquilo. E foi aí que 100% da carteira ETF... morando nos Estados Unidos, e foi aí que você começa a pensar, né? Poxa, tem que fazer alguma coisa no Brasil, senão ninguém vai fazer, vai ficar dependendo dos bancões aí se mexerem, e a velocidade é outra. Então a Investo está aqui para acelerar, para mais pessoas poderem ser como eu e ter 100% da carteira alocada em ETF. Legal, Cauê. A gente está chegando ao final, e no final eu faço um bate-bola, perguntas e respostas rápidas. Vamos lá? Vamos lá. Então me conta, Cauê, um investimento que você se arrepende. Rafael Holdings é uma empresa de biotech americana. Na minha época de stock picker, um colega que ele é analista de investimento, estava olhando essa empresa e falou, olha, tem aqui uma
assimetria de retorno, vamos lá, estudamos a empresa juntos e eu entendi que tinha tudo para dar certo. Né? A empresa de biotech estava descobrindo um medicamento novo e deu errado. E pior investimento, mas de certa forma me converteu para os ETFs. Perdeu tudo? Não tudo, mas boa parte. E me conta agora, Cauê, o inverso, o investimento que você se orgulha. O World 11, o ETF global da Investo, é a porta de entrada para o mundo dos ETFs, a porta de entrada para investir no mundo. Um livro de cabeceira. Inteligência Emocional é um livro que ensina como você pode educar seus filhos para serem pessoas com inteligência emocional. Tenho 2 filhas e é algo que estou querendo fazer mais aqui na minha vida. E um hobby? Squash, sou fanático por squash. Joga Jogo com frequência? Jogo há muito tempo, já há 20 anos eu jogo squash e sou um dos viciados. Legal. E para finalizar, Cauê, todo mundo tem uma frase ou um mantra que leva para a vida. Qual a sua frase? Eu vou falar um mantra, então eu sou engenheiro de formação e eu sigo muito o princípio do Pareto, que 80% do resultado vem de 20% das ações, né, das variáveis. Então, isso ajuda muito na vida você focar no que importa, foca naqueles 20% que vão te trazer 80% do resultado. Cauê, muito obrigado aqui por participar do Café com o Investidor. Obrigado. Este foi o Café com o Investidor. Eu conversei com o Cauê Mansanares, ele é fundador e CEO da Investo, uma gestora independente que atua com ETFs. Você pode assistir esse programa nas páginas do Neofeed, neofeed.com.br, ou na nossa página no YouTube. Agora, se você prefere ouvir, escolhe o seu tocador preferido de podcast, segue o Neofeed e até o próximo episódio.